Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 4, Autoestima. Eu sou alguém. Vamos dar continuidade. Já fizemos alguns vídeos com esse tema da autoestima, no capítulo 4. E agora o subtítulo é Barreiras para a Autoestima. Diz assim: Objetivos insensatos. É preciso planejar com antecipação e esforçar-se para alcançar alvos à nossa frente, mas é insensato estabelecer alvos impossíveis. Alguns fixam alvos audaciosos. Quando o indivíduo pensa que todos têm obrigação de gostar dele, estabeleceu um alvo assim. É mais fácil ser presidente da República do que ter a admiração de todos. Nossa autoestima não deve ficar ligada a objetivos insensatos. Jesus viveu uma vida perfeita, mas muitas pessoas tiveram raiva dele e, eventualmente, o crucificaram. Se pessoas ficarem iradas com o modelo perfeito, haverá muitas outras com certeza aborrecidas com os seus discípulos imperfeitos. Alguns pais estabelecem alvos impossíveis pensando que seus filhos precisam ser perfeitos. Se os filhos os embaraçam, mesmo durante os anos difíceis da adolescência, eles assumem a total responsabilidade pelos fracassos. Isso é insensato. A autoestima não deve ser determinada pelo sucesso ou fracasso de nossos filhos. Deus reconheceu que os filhos de Davi podiam vir a ser maus, mas isso não prejudicou o amor e a apreciação de Deus em relação a ele. Salmo 89. Em Provérbios 22:6, abre aspas, diz assim: Ensina a criança como escolher o caminho certo, e quando tiver mais idade, ela permanecerá nele. Fecha aspas. É muitas vezes citado para colocar sobre os pais uma culpa indevida. O que estes precisam é de ajuda com os filhos desviados e não de mais críticas e sentimentos de culpa. Os pais são apenas parcialmente responsáveis pela maneira como os filhos se comportam. Os vizinhos, os professores, os amigos, o meio ambiente, o diabo e a própria teimosia da criança concorrem para determinar como nossos filhos virão a ser eventualmente. Os pais não devem assumir culpa indevida pelos filhos que se desviam, assim como não devem apossar-se de todo o crédito quando eles se saem bem. Muitas vezes, os nossos alvos e necessidades jamais são alcançados e satisfeitos, mas o alvo de Deus para nós pode ser atingido. Quando os nossos alvos se tornam os alvos de Deus, é certo que poderão ser alcançados. Quando nosso objetivo é viver sob a obediência de Jesus, nossos filhos irão provavelmente seguir o caminho certo. Mas mesmo isso não deve determinar por si só a nossa autoestima. Subtítulo: Circunstâncias externas além do meu controle. Uma inundação destrói propriedades valiosas e vidas preciosas. Um jovem marginal tira a arma de um velho vigia e o mata. Por que Deus permitiria que coisas como essas aconteçam aos cristãos? Quando somos psicologicamente insultados, revidamos com ira ou entramos em depressão. Mas não devemos tomar como sendo dirigidas a nós essas circunstâncias externas. Ouvi a seguinte conversa certo dia entre dois homens.
Um deles perguntou: Você tem ido à igreja ultimamente? O outro respondeu: Não, desde que meu pai morreu. Deus sabia que eu amava meu pai. Não voltei à igreja desde então. Esse homem tomou a morte do pai como um sinal de que Deus não mais o amava. Pelo tom de sua voz, parecia que ele estava querendo punir a Deus, não mais frequentando a igreja. Da mesma forma que Deus permitiu que coisas boas aconteçam aos pecadores, Mateus 5,45. Ele permite que coisas más recaiam sobre os cristãos. Não é o que acontece ao cristão que conta, mas a sua atitude em relação ao acontecimento. Quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, terras, gado, filho e até mesmo a saúde, Jó não se impacientou. Sua reação não foi de autocondenação, mas glorificou a Deus. Abre aspas. Ó Senhor, ó Deus, ó Senhor, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha aspas. Jó 1, de 20 a 22. Subtítulo: Suposições culturais. Nossa cultura inclui muitas influências que não fazem desejar coisas que realmente não necessitamos. 4 delas são dinheiro ou riqueza, beleza, inteligência e capacidade atlética. Esses são os tópicos principais em nossa dieta diária dos jornais, revistas e TV. Apesar de que as pessoas belas, ricas e inteligentes com frequência sofrem de depressão, baixa autoestima e até mesmo se suicidam, as comunicações de massa continuam nos impingindo essas mentiras. Se é verdade que as, entre aspas, coisas trazem felicidade, então as massas do mundo estão condenadas à miséria. Devemos ser gratos por Deus ter vindo ao mundo para partilhar da, entre aspas, vida abundante, com todos, ricos ou pobres, cultos ou iletrados, bonitos e feios. O que tinham dotes culturais, os, entre aspas, sábios e poderosos do mundo, rejeitaram a mensagem de Jesus, 1 Coríntios 1, de 26 a 30. As pessoas simples, que não estavam sobrecarregadas de bens e aspirações mundanas, o ouviram com alegria. A Bíblia parece indicar que as pessoas comuns têm mais oportunidade de obter uma autoestima saudável. As, as posses do jovem rico impediu a sua felicidade. Lucas 18, de 18 a 30. Os pobres, os doentes, os aflitos, os aleijados e os cegos foram curados e se retiraram jubilosos. É mais fácil para uma pessoa pobre mostrar humildade. Tiago 2, de 5 a 7, 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Satanás engana os cristãos fazendo com que pense que podem extrair o máximo de ambos os mundos. Ele quer que acreditemos ser possível obter o sucesso mundano e o reconhecimento divino ao mesmo tempo. Creio que Satanás permite que alguns alcancem o prêmio, para que o restante de nós fique pensando que também podemos chegar ao sucesso em ambos os mundos. Mas Jesus disse, abre aspas, não podeis servir a Deus e às riquezas, fecha aspas, Mateus 6, 24. Aceitar o conceito de sucesso do momento leva a vários problemas. Primeiro, as suposições culturais são enganosas. Elas mudam de ano para ano. As coisas, entre aspas, por dentro, neste ano ficam fora de moda no próximo. Decididamente, abre aspas, por fora, fecha aspas. É importante edificar uma personalidade estável sobre uma
suposição flutuante. Segundo as suposições culturais, são de curta duração, pois envelhecem e morrem na extensão de uma vida. Toda a humanidade está numa trajetória de morte. A fé é a única coisa que fornece uma solução para o problema da morte. Terceiro, as suposições terrenas são uma mentira. Significado, segurança e competência não são alcançadas mediante aquisição de riqueza, inteligência, beleza ou capacidade. Essas coisas, por si só, não são más, mas também não são boas. São neutras. É a nossa atitude em relação a elas e como fazemos uso das mesmas que determina o seu valor. Nossos conceitos culturais mascaram o verdadeiro problema do pecado. É o melhor que, é o melhor que colocar cosméticos sobre um câncer, o que não produz a cura. O cosmético é neutro. Todavia, quando usado para disfarçar o câncer, perpetra uma mentira. Assim também a riqueza, a beleza, a inteligência e a capacidade atlética apenas dão a impressão de sucesso. A verdade é que, entre aspas, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Fecha aspas. Tiago 1,17. Bom, vamos parar por aqui, depois a gente continua com o subtítulo Culpa Neurótica, tá bem? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas, deixa um like no canal, se inscreva, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?